Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Signo de Áries, arianos e arianas, como é bom te receber aqui, Áries. Graça e paz, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira. 17 de setembro, o miolinho da semana, né? E quando a previsão é para o miolinho da semana, eu gosto de trazer as tendências dos principais campos da tua vida, tá, Ares? Então, como digo e repito, que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, tá? Muito bem, Ares, como é que tá a tua energia para essas próximas horas, hein? Energia 10 de copas. A gente tá falando aqui de felicidade compartilhada, sabe? Quando a gente tá bem, a gente faz por onde as pessoas que estão ao nosso redor ficar também bem. Quando as pessoas ao nosso redor estão bem, elas fazem também por onde a gente ficar bem. Então, tem esse lance para agora, sabe? Desse algo emocional sendo compartilhado. Muito bom aqui para a família, tá? Para a família. E nem sempre família é de sangue. Amigos, pessoas, ou até a sua conexão com alguns lugares, para esse momento, Ares, pode ser algo muito bom para você, tá? Então, assim, é o ariano de coração aberto para algumas questões, né? Quem sabe até a empatia, quem sabe até os sentimentos mais à flor da pele. Agora, atenção, só para isso não ser confundido com certas idealizações, né? Às vezes a gente projeta coisa demais e acaba se perdendo nos próprios sentimentos. E por falar em sentimentos, Ares, como é que tá aqui a tendência? Ó, sacerdotisa. Então aqui a gente vem para falar de um momento onde o silêncio ele fala mais do que mil palavras, tá? Talvez você até abraçando profundamente aquilo que você sente. Para casais eu vejo algo muito positivo. Para casais aqui pode estar falando sim de emoções profundas sendo mais aproveitadas no momento. Pode rolar distanciamento, mas é aquele distanciamento com naturalidade e com maturidade, sabe? Além disso, a sacerdotisa é um convite a averiguar os fatos, a estudar, a escolher bem as palavras, a pensar antes de agir. Para quem está solteiro ou solteira, talvez é excelente, é um ótimo momento também para você colocar um pouco a cabeça no lugar, se encontrar. Às vezes a gente precisa voltar a gostar um pouco mais da gente. E eu vejo aqui no arcano da sacerdotisa que isso pode estar rolando no momento, Ares. Olhar um pouco para si, olhar um pouco para as suas verdadeiras necessidades, cuidar daquilo que é valioso para você. Eu sinto muito isso aqui, tá? Com o arcano da bruxinha do tarô, né? Que fala muito de uma introspecção bem elaborada. Ou seja, você fica um pouco mais na sua, analisa mais aquilo que está oculto, mas tudo isso de uma forma muito voluntária. No teu campo de trabalho, campo de cotidiano, campo profissional, arcano da imperatriz, ó. Eu tenho aqui sacerdotisa e imperatriz. Então, talvez agora as tuas atenções elas estejam mais voltadas para o campo de trabalho do que para qualquer outra coisa. A imperatriz pode sim estar falando que você está chamando a atenção, está colocando ideias em prática. Você, quando faz uma coisa, Ares, você faz muito bem no momento, então se prepara aí para receber elogios, sendo elogiado por seu trabalho, ou mais do que nunca, tendo coragem, né? De abrir a gaveta das ideias e colocar em prática. Eu vejo muita praticidade com a energia da Imperatriz, ou seja, o seu senso de criatividade para agora falar mais alto. Então, assim, é sugar o suco de uva até a última gota. O momento é esse. Aproveitar para sugar o que tem que ser sugado até a última gota, tá? Para quem está esperando notícia positiva, eu vejo aqui um sim com o arcano da Imperatriz. Agora, aquele negócio, aprenda a usar melhor as suas características, as suas habilidades, que é aquele negócio. Sorria porque você está sendo filmado, tá bom?
E um direcionamento para você no campo da espiritualidade, a carruagem. E aqui o recado é claro, Áries. Tome as rédeas da sua vida. Pode parecer difícil, mas o momento é isso, né? Assumir as responsabilidades, assumir o autocontrole e seguir em frente com determinação. Hoje a tua leitura ela vem para falar sobre determinação. Tanto para a vida amorosa, quanto para a vida de trabalho profissional, o momento é esse. Assumir o controle e seguir em frente. Tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um beijo. A gente se vê nas previsões de quinta-feira. Tchau, tchau. Signo de Touro, taurinas, taurinos, como é bom te receber aqui, Touro. Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para esta quarta-feira, dia 17, miolinho da semana, e já sabe, né? Eu gosto de trazer as tendências, Touro, para os principais campos da tua vida. Não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão. Tá legal? Touro, como estamos para esse momento? Arcano da Morte. Salvo me engano, saiu o Arcano da Morte para tu, ou foi na previsão de terça, ou foi nos últimos dias aí. Aqui tá falando, Touro, muito de você fechando pontas, tá? Aberto à transformação. É aquele negócio, se for para terminar, se for para concluir, bora terminar e bora concluir. Não se surpreenda aí se você tiver até fechando certos ciclos que já chegaram ao fim. Ah, mas é ciclo que chegou ao fim a gente fecha. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes a gente tem muita dificuldade de encerrar certas questões ou entender que certas questões chegaram ao fim. E o que eu sinto aqui com o Arcano da Morte é esse entendimento da tua parte, tá? Olha, entendo que chegou ao fim, beleza, deu no que deu, é uma consequência, pode ser uma consequência, pode ser um momento de transformação, de transmutação, de ressignificação na minha vida, mas de fato a mudança é essa, contra fatos não há argumento, e agora é virar a página e seguir em frente. Eu vejo como positivo, Touro, porque quando algo se encerra, dá lugar para algo novo. Então, se tu tá nessa vibe aí de alguns encerramentos, se prepara, porque depois de encerramentos, sempre vem as novas possibilidades, tá bom? No teu campo de relacionamentos, página de paus, e aqui a gente pode sim estar falando de um momento aonde o fogo volta a aquecer no relacionamento. Para quem está com alguém, se prepara aí para algumas novidades, tá? Algumas aventuras, algumas questões diferentes, é aquele negócio, é o foguinho falando mais alto, é aquela mensagem que chega, é aquela empolgação, tá? Para quem está solteiro, para quem está solteira, eu vejo o arcano do Página de Paus como aquele arcano, sabe? Aquela juventude batendo na porta, né? Aquele calor, aquela paixão falando na porta, batendo na porta. Para alguns aqui, pode até implicar, gente, amor à primeira vista. Não sei qual é o seu contexto, mas quem sabe aí pode estar começando a desenvolver um sentimento por alguém naquela fase ali muito inicial, de pega-pega, de mensagem, de intensidade. Tem aqui intensidade sim, tá? Para quem está lidando com situações específicas, aí aqui fica um recado. Só atenção com fogo de palha, tá? Controlar um pouco a impulsividade e ter maturidade sobre os atos, quem sabe pode ser importante para você, signo de touro, tá? No teu cotidiano, trabalho, vida financeira, olha só o arcano do eremita. Então a gente tá falando aqui, ó, já vendo aqui a comunicação com o arcano da morte, que talvez você está buscando inspiração. É aquele momento em que a sabedoria fala mais alto, é aquele momento de recolhimento. Por que não reforçar o desapego, se manter distante, pensar sobre uma situação? Todos nós vivemos em algum dia da semana, eu penso muito isso, sabe? Que todos nós, em algum dia da semana, vivemos um modo eremita em alguma situação específica da nossa vida. Para você, isso aqui apareceu no cotidiano, no trabalho. Então, não se surpreenda se agora você ficar um pouco mais caladinho, ficar um pouco mais na sua, talvez mais observadora, mais observador.
Mas tudo isso é fruto de organização. Tudo isso é fruto também de se desapegar de algumas questões que às vezes você até que está muito apegado, tá, touro? Fica esse recadinho para você. Um direcionamento no teu campo espiritual veio com o 3 de espadas. E aqui eu tenho um arcano de morte. Então, olha, libertação. Está preparado aí para alguma libertação? Mesmo pela dor, algumas libertações acontecem. E a gente saber e entender que aquilo fazia mal e que essa libertação vai fazer muito bem é importante. Então, não ignore a dor, mas entenda que essa dor ela vai trazer libertação, tá bom? Não sei para quem é que eu me comunico com isso. Mas ó, hoje eu vou deixar que vocês comentem aqui como vocês saem da previsão. Eu quero saber. Um abraço, tá? A gente se vê na previsão de quinta-feira. Tchau, tchau. Signo de Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, Gêmeos. Vamos lá para a sua leitura de tarô para as próximas horas, em especial, amigas e amigos de Gêmeos, para essa quarta-feira, dia 17. Miolinho da semana, você sabe, né? Eu gosto sempre de trazer as principais tendências, né? A quarta-feira, para mim, é o divisor de águas da semana. Não esquece, tá? Deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão, tá bom? Muito bem. Como é que tá a energia dos geminianos? A energia 2 de espadas, tá? A gente tá falando aqui, gêmeos, de situações ali que vem gerando dúvidas, indecisões, ficando em cima do muro, conversas difíceis que precisam acontecer, tá? Ou alguém está gerando em você esse efeito, ou você pode sim estar lidando com suas próprias questões. Todos nós passamos em algum momento da semana em uma situação em que o 2 de espadas aparece. É assim, é a razão agora entrando em divergência, sabe? Ou melhor, entrando em convergência, tá convergindo, né? Tem aquela situação e tem aquela outra situação. E aí, o que é que eu vou fazer? Então é aquele momento em que está precisando talvez dar uma equilibrada aí entre as emoções e a razão para poder tomar uma decisão muito importante. Ou atenção para você não estar estagnado demais. É assim, é tão indeciso, tão indecisa que fica ali estagnado. Vamos ver mais. Como é que está no campo amoroso? Ó, campo amoroso 5 de paus. Então a gente está falando aqui de alguns conflitos. Você pensa uma coisa, a pessoa pode pensar outra, você está em conflito com seus sentimentos. Claramente aqui pode estar rolando isso, viu, gêmeos? Você em conflito com alguns sentimentos, alguns desejos que você tem no momento, lidando com concorrência no amor. E nem sempre a concorrência no campo amoroso é uma concorrência que tem relação direta a duas pessoas estarem concorrendo com uma. Às vezes é outra coisa que está concorrendo nesse momento na tua vida. Aí tu fica naquele dilema, naquele questionamento. Eu vejo muito aqui, sabe o que que eu vejo? Uma inquietação no teu campo emocional. Ou você se encontrando inquieta ou inquieto com algo, ou tem alguém aí se encontrando muito inquieto. Esses 5 de paus, gente, são intervenções externas também. Aí aqui para alguns casais, muito importante ficar atento a pessoas, sabe, que podem aí de alguma forma estarem atrapalhando o relacionamento entre vocês. Eu vejo que uma conversa difícil tem que acontecer. Para outros até uma escolha ou uma decisão difícil. Tem coisa aí que está dando muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, e às vezes é bom parar um pouco, analisar um pouco para saber até se compensa, tá? Pode sim estar lidando aí com uma pessoa que é muito difícil. Se tem aqui um 2 de espadas, olha, tu tá na dúvida. Então, às vezes é você aquietar um pouco a sua mente para você tomar a melhor decisão sobre como se comportar diante de uma situação. Olhar um pouco para si vai ser importante, gêmeos, para esse momento. Eu sinto muito isso, tá? No teu campo de trabalho, cotidiano, cavalo de espadas. Então, assim, a mente está falando ali a todo vapor.
Quem sabe até esse 2 de espadas está se comunicando aqui com esse cavalo de espadas. É aquele momento em que tu tá ali, ó, com a cabeça, sabe? Vrá, 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 vrá. Aí, assim, tem certas questões agora que podem aparecer para você que exigem até uma atitude rápida. Então, tem decisão para ser tomada, tem escolha para ser feita, tem movimentação para ser elaborada. E eu vejo muito o cavalo de espadas, você naquela ânsia para tomar uma decisão, ânsia para fazer alguma coisa. Mas só tem que ter planejamento. Só tem que ter planejamento. O arcano do cavalo de espadas também fala muito sobre a mente mais elevada e às vezes a gente deixa escapar algumas coisas. Então, atenção em quem você confia. Atenção em quem você confidencializa certas questões da tua vida, tá? Eu sinto muito isso, porque aqui pode sim também estar rolando mal-entendidos, uma palavra que foi dita, mas foi interpretada de outra forma. Então, escolher muito bem as palavras, mesmo vindo através de decisões difíceis que você possa tomar no momento, pode ser algo muito importante para você. Tá bom, gêmeos? E um direcionamento para você no campo espiritual, olha isso, 7 de paus. Se aqui tem 5 de paus, olha só o que é que vem para você aqui no 7 de paus. Proteja-se um pouco mais. O momento pede que você tenha determinação. Eu até falei isso para um outro signo. Proteja um pouco mais, tenha coragem. Tenha coragem. Estabelecer alguns limites pode também ser importante. E às vezes, gêmeos, é estabelecer um limite com você mesmo, tá? Com você mesma. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem o que desejarem. Eu vou ler o comentário de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Cancerianas e cancerianos, como é bom recebê-los aqui no canal. Vamos lá para a sua previsão de tarô para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 17 de setembro. Que a alegria de viver esteja contigo. Câncer, previsão para quarta-feira tu já sabe, né? Eu gosto sempre de trazer o miolinho da semana, né? O suco da uva, a fofoca, as principais tendências aí para os campos da tua vida. Signo de Câncer. Muito bem. Como é que tá o canceriano? Olha, Câncer, arcano do pendurado. É a vida te convidando a você observar as coisas sobre um ponto de vista diferente, tá? Talvez a vida tá te convidando a entender que vai ter que abrir mão de certas questões por coisas maiores. É a mudança de padrão, é a mudança de conduta, é perceber aonde está errando, aonde pode acertar. É entender que está ficando presa ou preso demais em algumas situações. Sabe, se eu estou muito preso ali, né? O arcano do pendurado, ele também implica muito estagnação. Mas e aí? Eu estou vivendo, Amorra, o meu momento de estagnação para aquele campo da minha vida. Pois é a vida que está te convidando a você ver essa questão, Câncer, sobre um ponto de vista diferente. Entende? É uma questão amorosa que está dando errado e etc. Um pendurado aqui está te convidando. Olha, começa a ver essa situação sob um ponto de vista diferente. Aproveita esse momento, por mais sacrifício que seja, para poder observar as coisas sob um ponto de vista diferente. É no trabalho, nossa, não sei o quê, tá tudo parado e etc. Pega esse momento e veja as coisas sobre um ponto diferente. O pendurado fala muito sobre isso, tá? Há quem diga que o que é seu está guardado. Mas o que é seu só pode ser observado sobre um ponto de vista diferente. Se você estiver observando para algo apenas com um único ponto de vista, pode ser que você não esteja sugando ao máximo daquilo que você poderia sugar. No teu campo amoroso, ó, a temperança. Então a gente está falando aqui de um momento, Câncer, para a vida amorosa, aonde talvez as coisas se acalmem um pouco mais, os ânimos se acalmam, o equilíbrio é estabelecido. Buscar encontrar esse equilíbrio dentro de si
E dentro do relacionamento pode ser algo desafiador, porém é importante. O tempo, né? É dar o tempo das coisas. Ai, tá rolando isso, tá tendo isso. Uma temperança? Olha, mantenha a paciência, mantenha a calma. O momento está pedindo mais de você isso do que qualquer coisa. Ai, que eu comecei a ficar com alguém. Ai, que tá tendo aquela questão com alguém. Vai ser legal, a temperança vem. Bom, se você já encontra harmonia nisso, talvez ali é um caminho certo para você. Mas se você não se encontra em harmonia, é muito bom você refletir. Eu costumo dizer que a temperança ela é a harmonia entre as emoções e a razão, né? Porque com uma boa emoção e com uma boa razão, a gente sabe muito bem lidar com os elementos fogo e terra. Recado tá dado, viu, Câncer? Para quem queria, ai, vai ser isso, isso, isso. Olha, a temperança é paciência, é calma. O melhor vai acontecer para você e vai deixar você mais em paz. E nada além da sua. O preço da sua. A sua paz não tem preço. No teu campo de trabalho, campo profissional, ó só, final de dor. É, meu filho, é aquele negócio. Dias ruins também chegam ao fim, cara. E esse 10 de espadas aqui tá falando sim, de o fim. E o fim que dá lugar ao novo. É aquele negócio. Se você também não começar a observar certas questões da tua vida, esse 10 de paus, esse 10 de espadas, perdão, ele vai continuar prevalecendo. E o 10 de espadas é um convite a se ressignificar. O 10 de espadas também pode estar implicando, né, o final daquele tormento. Ah, eu estava ali suando sangue e esse negócio vai chegar quando ao final? Pode estar simbolizando aqui para você esse fim. Então se prepara que isso aqui vai dar espaço para o novo. E é importante também você entender, Câncer, que tem certas questões que concluem em nossa vida e a gente precisa dar lugar ao novo, tá? Amém, né? Que venha essa renovação. Um direcionamento para você no campo espiritual veio a Rainha de Copas, a Rainha da compaixão, a Rainha das emoções, a Rainha da empatia e do amor. Então eu vou dizer uma coisa para tu, Câncer. Acolha mais os seus sentimentos. Acolha mais aquilo que você sente. Ouça mais a sua intuição. Abrace um pouco mais a sua verdadeira essência. Quem sabe assim você pode se encontrar ainda mais. Tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem o que quiserem, tá bom? Um beijo, um abraço. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Signo de Leão, leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 17 de agosto, tá? Miolinho da semana. E como você sabe, sempre a previsão no miolinho da semana, eu gosto de trazer aqui as principais tendências, né? Para os múltiplos campos da tua vida, Leão. Como digo e repito, que a alegria de viver esteja contigo todos os dias. Não esquece, Leão, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal, que eu fico particularmente muito feliz. Tá bom? Leão, olha, rei de copas, tá? Rei de copas, o rei das emoções. Aquele que entende, né? A sabedoria, a experiência. Interessante que aqui pode sim estar falando de você, para esse momento, compreendendo muito mais, emocionalmente falando, os sentimentos. Você compreendendo aquilo que sente, compreendendo o que as outras pessoas sentem, agindo, né? Eu vejo muito arcanos de reis, são arcanos muito ativos. Então tu pode nesse momento estar agindo com muita sabedoria emocional. A tua mão, ela está sendo pesada um pouco mais com compaixão, tá? Sinto muito isso. Esse rei de copas, ele, como todo qualquer rei, né? Sempre vem com um aspecto estrategista,
Mas aqui no teu caso, com esse rei de copas, eu vejo mais uma tendência emocional. No teu campo de relacionamentos, inclusive, olha aqui um cinco de espadas. E um cinco de espadas, Leão, pode sim estar falando de brigas de ego, tá? De joguinhos. Atenção, tá? Ou alguém aí está querendo manipular uma situação, ou até você também tem que arcar com as consequências de manipulações que você gera, tá? O cinco de espadas, eu costumo dizer que no cinco de espadas ninguém ganha, todo mundo perde, sabe? Todo mundo perde. Até porque, até porque é um esforço tão grande, que mesmo se der certo defender o ponto, ainda você vai se questionar, poxa, valeu a pena? Esse esforço valeu a pena? Então, eu diria, é muito interessante ter maturidade emocional para lidar com situações aqui que envolvem diálogo. Às vezes tu pode estar diante aí de pessoas que querem ali, sabe, jogar com seus sentimentos. Ficar um pouco atento a isso é importante. E ter cuidado também para você também não estar caindo nessas tentações. O cinco de espadas, gente, são palavras também afiadas. Então aí alguém pode dizer alguma coisa que você vá se encontrar chateado, ou você pode falar alguma coisa para alguém aí que essa pessoa vai ficar chateada. Ah, mas faz parte de qualquer relacionamento falar coisas que chateiam ou me sentir chateado. Sim, mas atenção com padrões, tá? Atenção com padrões, porque às vezes esse cinco de espadas está manifestando um padrão. Sempre quando a gente está conversando sobre aquilo, quando é aquela questão, eu sempre estou ali, sabe, tentando defender meu ponto a tal maneira que eu machuco as outras pessoas. E o cinco de espadas é essa questão, sabe? É ficar tentando dar murro em ponta de faca. Eu não sei onde é que entra esse contexto para você, mas o recado está dado. E preste um pouco de atenção. Algumas pessoas que podem chegar para você no momento podem ter intenções diferentes das intenções que você imagina. Rei de copas, né? Agir com maturidade emocional. No teu campo do trabalho, olha só o trabalho, o rei de ouros. O puro suco do trabalho. O rei de ouros é o empreendedor. Tu pode estar lidando, inclusive, com pessoas, Leão, de cargo de poder. Muito importante ficar ligado aí a algumas informações que você de repente vai saber, vai ficar sabendo. Tu pode estar liderando com pessoas, mas eu vejo muito o rei de ouros como juros composto, ou seja, algo que está ali se triplicando, quadriplicando. Você faz um trabalho muito bem. Você chama a atenção das pessoas com esse seu potencial de estrutura. E o Rei de Ouros também vem para falar de prosperidade, de riqueza, de que quero manter tudo ali. Agora, atenção para você não ser tão rígida com você mesmo ou rígido com as pessoas que estão à tua volta. Porque a mão pode pesar um pouco. Olha o Rei de Copas aqui. Um direcionamento para você no campo espiritual veio a força. E aqui eu tenho dois arcanos de muita força, o Rei de Copas e o Rei de Ouros. Então o recado aqui vai ser bem específico. Autocontrole, Leão. Não sei onde é que entra nesse momento em tua vida, mas ter autocontrole sobre o que você está sentindo, dominar a fera, né? Inclusive tem um leão aqui, ó. Então, dominar a fera nesse momento vai ser muito importante para você lidar com certas estruturas. Usar a sua força, usar isso que você tem de melhor em prol da qualidade de vida, em prol de você. Você está protegido no momento. Mas olha, o recado é esse: ter um pouco de domínio sobre os desejos, sobre as emoções. Tá bom? Hoje eu vou deixar vocês à vontade para comentarem aqui o que quiserem, que eu vou ler, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Virginianas e virginianos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui no canal. Ainda dá tempo, dá parabéns para a Virgem, né? Tá com uns dias aí que eu não trago parabéns para a Virgem, mas acho que Virgem vai até dia 20, né? Se eu não me engano, 20 de setembro. Então fica meus parabéns ainda aí para os virginianos, tá?
Muito bem, Virgem. Miolinho da semana, você sabe, eu gosto de trazer as principais tendências, não é? As principais tendências para as próximas horas. Então, que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, signo de Virgem. Como é que está a energia geral dos virginianos? Olha, 7 de copas. 7 de copas é um arcano que fala muito de ilusões, tá? Projeções, idealizações. O céu é o limite. Atenção, viu, Virgem? Nem tudo que reluz é ouro. Importante destacar isso. Tu pode estar vivendo aí atualmente um momento onde as emoções podem estar afloradas, tá vendo certas coisas aonde não existe. É o sonho, né? Que se for para positivo é você sonhando, sendo criativo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas atenção. Se não colocar os pés na realidade, tá? Na realidade, você não vai projetar nada. Aí aqui fica até um aspecto interessante. Virgem por natureza, talvez até isso venha para você, então eu vou ser bem discreto ao falar isso, não é para todos, mas tem muitos virginianos que são extremamente racionais. E quando a racionalidade ela não dá espaço para o sonho e para a criatividade, algumas coisas se tornam chatas, virgem. Então, quem sabe aqui é um convite a você sonhar mais, projetar mais, sabe? O que é que você quer, o que você pensa, o que você almeja? É bom colocar os pés no chão, mas também é bom sonhar, tá? É bom sonhar. No campo de relacionamentos, olha, um 10 de espadas aqui. E a gente tá falando aqui, gente, de uma relação que está chegando a um nível insustentável, tá? Para campo amoroso, o 10 de espadas pode estar falando de uma transformação significativa no campo de relacionamentos. Eu tenho aqui 10 espadas cravadas. Tem virginiano aí lidando com o término. Ou tem virginiano que pode perder aquilo que conquistou por conta de idealizações. Atenção até com o que você idealiza no outro, porque você pode sim ter as suas expectativas frustradas. E esse 10 de espadas aqui também pode trazer esse tom de, poxa, 10 de espadas, me frustrei, caí na real. Então vejo que é um momento, virgem, para alguns relacionamentos aqui que chegou a um nível que o momento da parada é necessária. Ou a transformação vem para trazer uma renovação, eu não vou ser fatalista com o 10 de espadas. Uma preocupação também que vinha ali no relacionamento. Ou a que pode sim estar indicando sim um término, uma questão que é aquele negócio. Às vezes alguém te perdendo ou você perdendo alguém. Aqui, viu? No campo de trabalho, arcano da força. E para trabalho, o arcano da força está falando aqui, Virgem, de situações aonde você usar a sua criatividade, usar o seu domínio, você domina muito bem as coisas, então é aquele momento em que você domina muito bem as coisas, domina aquilo que tu fala, domina aquilo que tu quer, coloca ideias em prática, luta por aquilo que você acredita. O arcano da força é um arcano de coragem. Então aqui eu vejo você em situações fazendo algo com coragem. Ou até mesmo aqui com esse 7 de copas, eu sinto muito uma tendência a você, olha, o meu sonho é aquele e eu vou lutar por aquilo que eu acredito. E o arcano da força não fala só de coragem. O arcano da força também vem para falar sobre controle, autocontrole, domínio sobre aquilo que faz, domínio sobre aquilo que sente. Então vejo que você está muito preparado para uma batalha, tá? Está muito preparado. O símbolo aqui do infinito também, né? Diz muito sobre o atual momento da tua vida. Então, Virgem, não perca a oportunidade nesse momento de dominar, de fazer, sabe? De correr atrás.
Ah, mas aquilo ali está tendo na minha vida, tal, 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 e veio o arcano da força, o que é que isso implica para mim? Que você continue tendo coragem, lutando por aquilo que você acredita, tá? Um direcionamento para você no campo espiritual veio o arcano da Imperatriz. Então aqui é para fechar com chave de ouro e confirmação. Use mais os dons e habilidades que você tem. Use mais o poder feminino. Que seja homem, seja mulher, o poder feminino está falando mais alto no momento. O seu charme, a sua criatividade. Almeje, virgem, queira mais. Esse é o momento, sabe? Não tenha receio. O arcano dessa imperatriz aqui é um convite a faz. Não tenha medo, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês à vontade, virgem, para comentarem o que desejarem, tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Libra, Librianas e Librianos, vamos lá para a tua previsão para essa quarta-feira, dia 17. Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, Libra. Miolinho da semana, e tu já sabe, né? Sempre costumo trazer no miolinho da semana as fofoquinhas para os principais campos da tua vida, tá? Ai, amor, fica aguardando a semana todinha pela quarta-feira. Pois é, vamos lá, Libra, que a alegria de viver ela esteja contigo, não só hoje, mas todos os dias, tá? Como é que tá o Libriano, Tarô? Por favor. A justiça. Aí aqui eu me lembro. A justiça saiu para o signo de Libra na última previsão que eu fiz. Foi com outro oráculo, se eu não me engano. E a justiça pode estar falando, Libra, daquele momento em que você, sabe, está mais consciente sobre certas situações. Um nível de consciência master, sabe? Top. O certo é certo, o errado é o errado. Coisa errada vai levar ao errado. Coisa certa vai levar o que é certo. O arcano da justiça, ele quando cai assim, eu sinto muito isso. Quando cai na nossa própria energia, vem para falar muito de análises que devemos fazer sobre aquilo que está sendo plantado e cultivado. Ah, eu quero que tal situação na minha vida dê certo. O que é que você está fazendo com relação a essa situação? É uma reflexão sobre isso. Ah, mas não tem nada do que eu posso fazer. Será? Nem ir lá e perguntar para ver como é. Percebe? Então vejo que é esse momento, Libra. Eu não sei em qual contexto isso aqui entra para tu nesse momento, mas tem muito aqui uma tendência à honestidade, a focar naquilo que é certo, a acordos, a burocracias. O arcano da justiça está prevalecendo nesse momento, tá? No campo de relacionamentos, olha só o arcano que aparece aqui, o arcano do diabo. E aqui é um convite a analisarmos nossas dependências, a analisarmos os tipos de relacionamento que temos, a analisarmos o nosso comportamento, tá? Aqui pode ser sim, influências, é aquele negócio desenfreado, coisa desenfreada demais. Amarração, né? Não sei em qual contexto aqui, mas aqui pode até estar falando de amarração, preso demais, a necessidade de um divórcio energético, algo que pode estar parasitando tua energia, o próprio medo também, né? O arcano do diabo também se remete a medo, a projeção de medos que estabelecemos em nossa vida. Então, talvez é um momento em que você precisa avaliar, Libra, quais são os excessos, avaliar os tipos de relação, se de fato são relações que vão trazer para você alguma coisa ou não vão, tá? E claro também se responsabilizar pelos atos, porque como a justiça está aqui, a justiça ela é severa. A gente paga também por aquilo que faz. Não sei para quem é que eu me comunico isso, tá? No campo do trabalho, arcano da Imperatriz. E a Imperatriz aqui fala muito sobre ideias. O solo está fértil para plantar.
O solo está fértil para fazer o que tem que ser feito. Você recebe elogios pelo aquilo que você faz. Eu vejo também muito no arcano da própria Imperatriz, o poder feminino, é claro, mas a postura. Você tendo uma postura muito boa. Você tendo uma postura muito forte, muito resistente a algumas situações. Então eu diria, olha, é momento de colocar ideias em prática. É momento de fazer. É momento de criar. Tá? Então se prepara aí que tu vai estar criando, fazendo e chamando a atenção. Um direcionamento para você no campo espiritual veio o 8 de espadas. É chegado o momento aqui, até mesmo aqui, é um recado para você no teu campo geral de vida. Observar, Libra, o que está te limitando demais e procurar tirar as vendas dos olhos para algumas situações, seja uma situação X, seja uma situação Y, tá? Porque tá aqui engasgando demais. Libertação. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem o que quiserem, tá bom? Um abraço, a gente se vê nas previsões para quinta-feira. Tchau, tchau. Signo de Escorpião, escorpianas, escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpião, todos os dias, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para esta quarta-feira, 17 de setembro. Que bom te receber aqui. Já sabe que a previsão de quarta-feira, né, meio de semana, o miolinho da semana, eu sempre costumo trazer as principais tendências, né? Já pulou o arcano aqui, eu vou deixar, tá? As tendências das próximas horas nos principais campos da tua vida. E já começamos com o arcano do mago aqui, que fala muito da tua energia para esse momento, viu, Scorpio? É criar, manifestar. O arcano do mago, ele consegue manipular muito bem os elementos que existem nas mãos. Então, olha, use e abuse de qualidades que você tem no momento. Para quem palestra, para quem trabalha com fala, para quem trabalha com venda, é aquele negócio de fazer diferente, sabe? Ah, eu vou participar daquela entrevista de emprego. Olha como é a política daquela empresa, sabe? Se veste, se adaptando com aquela empresa. É quando a gente sabe falar muito bem, se importar muito bem. Ou seja, a faca e o queijo está na mão. É usar e abusar dessas características. A Monra do Céu vai ter isso ali nas próximas horas. Como eu devo agir, como eu devo. Olha, o momento aqui, cara, é de você usar aquilo que você tem. Não tenha medo, não. Já ouviu aquela? O máximo que você pode receber é o não. O máximo que você pode receber é o não. O que vier é lucro. Então, quem sabe focar um pouco nesse lucro aí é algo bem legal para você. No teu campo de relacionamentos, o arcano da justiça, e a gente está falando aqui neste momento de uma relação que nesse momento pode sim estar envolvendo algumas conversas, algumas escolhas, algumas decisões que você pode tomar junto com alguém. É um processo de avaliação, é um processo de decisões, é aquela conversa séria que visa ajustar ainda mais o relacionamento. É quando a gente faz aquela avaliação do que vem dando certo, do que vem dando errado. É o famoso cada um faz sua parte. Eu vejo muito isso com a justiça. Olha, cada um tem que fazer sua parte, porque se só uma pessoa fazer, não dá certo. Então, assim, é aquele momento em que a honestidade e a integridade caminham lado a lado. É a clareza, é a moral. Não tem como não falar de clareza e moral quando aparece o arcano da justiça. Então, talvez para muitos aqui é aquele lance de que, olha, o que está acontecendo não é por acaso. O que está acontecendo não é por acaso. É fruto ou resultado de alguma coisa. Então, assim, é fazer sua parte. Se eu quero ser tratado bem, eu vou tratar bem. A justiça, ela vem como resultado. Então, mesmo que tenha ali aquela tensão, aquela coisa, eu vejo aqui que ter honestidade e ter boa fé é importante. A relação, ela só prospera se ambos fizerem a parte que tem que ser feita.
Inclusive, até para alguns aqui, essa justiça ela pode estar representando uma decisão ou uma escolha que você toma que tem relação direta com burocracia. Então, eu estou lidando com uma questão que envolve aí contrato, pensão e não sei o quê. Eu estou vendo que isso aqui pode ser muito favorável para você, tá? Muito favorável para você. No campo de trabalho, olha só o sete de espadas. E o sete de espadas, ele fala muito sobre ter a capacidade de entender que nem não é todo mundo que merece a sua confiança. Não é todo mundo que merece a sua confiança e você precisa ficar um pouco atento a isso, tá? Ficar um pouco atento a isso vai ser importante, principalmente com o que você fala e com o que você se compromete. É como se o momento pedisse de você estratégia. Você precisa lidar com situações com mais estratégia. Porque aqui até autossabotagem pode estar acontecendo. Então não se autossabote e analise em quem você confia suas coisas, tá? Não é querendo assustar não, mas tem que ficar um pouco atento ali a pessoas de má fé. Não se engana não, tem gente de má fé também, cara. Tem gente de má fé. Agora, o mago com o sete de espadas, eu vejo você conseguindo se dar muito bem numa situação, tá? Um direcionamento para você no campo espiritual veio o 10 de ouros. E o 10 de ouros é um arcano que fala de estabilidade, de riqueza. Mas eu vou falar uma coisa aqui para você que você talvez precise até refletir sobre isso. Que o 10 de ouros não se torne um excesso em tua vida. Que o 10 de ouros não se torne uma rigidez, um excesso material. Às vezes é bom a gente compartilhar aquilo que tem. Mas compartilhar o quê? Nem sempre é dinheiro, cara. Entende? Se é bom para você, é bom para os outros que estão à tua volta. É o que eu posso dizer. Não sei em qual contexto isso aqui entra para você nesse momento. Tá? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem o que quiserem. Um abraço, a gente se vê nas previsões para quinta-feira. Tchau, tchau. Sagita, sagitarianos, sagitarianas, que a alegria de viver esteja com você, Sagitário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Sagita, para esta quarta-feira, 17 de setembro, tá? Miolinho da semana, e você sabe, né? A previsão do miolinho da semana, eu sempre gosto de trazer as fofoquinhas dos principais campos da tua vida, tá? Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias. Sagita, como estamos? Olha, arcano do nove de ouros. O nove de ouros pode sim estar falando de um momento muito rico para você, tá? De empoderamento, de qualidade de vida. O nove de ouros é um incentivo a você usar os recursos que você tem para fazer aquilo que você pode no momento, tá? Então a gente está falando aqui de uma contemplação, daquele momento ali aonde pelo menos uma independência ou questões de conquista entram muito em pauta para você. Ah, eu estou lidando com uma questão, vai dar certo? Olha, pelo menos da tua parte, a tua parte tu está fazendo. Porque aqui fala muito de um senso de conquista, né? Que bom conquistar. No teu campo de relacionamentos, a fofoquinha vem aqui com o dois de espadas. Aqui pode estar falando de uma decisão, de uma escolha, de uma conversa difícil que pode estar rolando aqui nas próximas horas. O dois de espadas é um arcano que, no positivo, até que pode estar falando sobre um equilíbrio no plano racional. Mas aqui abre espaço, Sagita, para aquela questão, para as indecisões, para as coisinhas que batem. Você pensa uma coisa, a outra pessoa pensa outra, aí fica naquele vai e vem, naquele vai e volta. Pode sim estar pintando discordâncias, sabe? Você pensando uma coisa, a pessoa pensando outra.
Então, vejo muito isso, sabe? É uma ansiedade que alguém está sentindo aqui no campo de relacionamentos. Pode ser da tua parte, tá? Ou pode ser você que está se sentindo ansioso. É ali, a relação pode estar chegando a um momento onde vocês dois precisarão decidir alguma coisa juntos, ou você tem que decidir algo no momento. Aí avaliar os prós e os contras é fundamental. Aí entra aqui a comunicação aberta, a comunicação racional, a comunicação direta, ela vai garantir que todo e qualquer tipo de informação que esteja debaixo do travesseiro, ela venha à tona. Então, focar em comunicações mais claras, com menos mal-entendido, pode ser uma boa, porque aqui tem situações que podem sim estar rolando mal entendido. Ou você está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra, ou a pessoa está falando uma coisa e você pode estar entendendo outra. Então, o convite aqui é assim, é menos confusão e mais razão. Para quem está solteiro, até que pode estar aqui indicando escolha entre duas possibilidades em potencial. Mas é aquela. Diante de uma escolha difícil, quanto mais tempo você fica pensando em decidir, mais tempo você vai ficar nessa situação. Aí gera aquela estagnação. Então, não permita-se ficar em cima do muro demais, tá? Ficar em cima do muro demais vira limbo. No teu campo do trabalho, ó, 6 de copas. Aqui pode ser um momento de nostalgia, um momento de boas memórias, de experiência, pessoas do passado, talvez aí te ajudando numa questão no presente. Eu vejo muito 6 de copas também para trabalho, uma questão de familiaridade. Você pautando em coisas que de alguma forma já são familiares para você. E talvez esse seja o melhor caminho, tá? Eu vejo aqui você em contato imediato com esse tipo de emoção. Emoções que muitas vezes trazem para você lembranças e memórias para resolver questões do presente. Mas atenção, tá? A vida acontece agora. Que as boas memórias venham, que você reconheça o quanto de coisa já fez. É até bom você reconhecer a sua jornada, mas entendendo que a vida está acontecendo nesse momento e agora, tá? Mas ó, aqui tu pode estar recebendo uma indicação de alguém que você já conhece e talvez até retornando para antigos projetos. Aquele projeto que você sempre quis. Tem aqui um 9 de ouros, né? De repente é isso. Olha, eu sempre quis investir naquilo, mas nunca tive como. Quem sabe agora você consegue, né? O 6 de copas está aqui para alimentar isso, trazer essa tendência. E um direcionamento para você no campo espiritual veio com o arcano da sacerdotisa. E olha, ouça mais a sua intuição. É aquele momento, Sagitário, que a tua intuição está certeira. Então foca um pouco mais na tua intuição, tá? Que ela vai te apresentar até coisas que antes você não viu. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um abraço, a gente se vê na previsão de quinta-feira. Tchau, tchau, Sagita. Capricornianas e capricornianos, que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio, graça e paz. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial Capricórnio para essa quarta-feira, dia 17, tá? Muito bom te receber aqui, tá? Que a alegria de viver esteja contigo. Previsão de miolinho da semana, e você sabe, né? No miolinho da semana, eu gosto sempre de trazer as principais fofocas da atualidade, tá? Como é que tá a energia geral dos capricornianos? Capri, olha, cavalo de paus, coragem, força, perseverança. Cavalo de paus chama a atenção por onde passa, tá? Talvez tu tá agindo muito assim para esse momento. Amor, eu não tenho o que perder em algumas situações aqui na minha vida. Quer saber? Eu vou tentar. O máximo que eu posso receber é um não.
tem aqui uma ousadia, tem aqui um entusiasmo, tem aqui uma impulsividade. Eu vejo, sabe, você apertando o limão ali até a última gota. Você está sendo movido pelos desejos no momento. Importante dizer isso. Está lidando com situações em que os desejos falam mais alto. Aí é que você tem que entender. Tá? Como eu aqui não estou trabalhando aspecto negativo nem positivo, e sim energia, atenção só com os excessos. Eu sempre costumo dizer, né, que o excesso de uma energia é o oculto do que o arcano traz. Aí aqui pode sim estar falando para alguns de afobação demais, empolgação demais, é moderação. Que bom que vem essa onda para fazer, para viver aquele negócio, mas é sempre bom ficar ali, né? Ligado, né? Usar um pouco da maturidade também vai ser importante. No teu campo de relacionamentos, ó, não estou falando que tá pegando fogo. Eita, menino. Brá, 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 brá. Sinto muito isso, viu? 8 de paus, para quem tá com alguém, se prepara aí para grandes emoções, né? Grandes viagens no campo das emoções, né? É a relação mais aquecida, mais forte, pegando fogo, sabe assim? Meu Deus do céu, que é isso, né? Sim, tem aquele momento, é trazendo aquele frescor para o relacionamento. E tudo muito rápido, né? Até porque o 8 de paus é um arcano que se remete a falar de muita velocidade. Então, assim, é aquele momento, sabe, que os sentimentos antigos estão voltando com tudo. É, é o famoso, não é reconciliação que eu vou colocar aqui, mas como é que eu posso colocar essa palavra? Reencontro, né? É aquele reencontro dentro do próprio relacionamento e as emoções ficam à flor da pele. E as emoções, elas podem aí, sabe? Aquele negócio, sem medo, arriscando mesmo, arriscando mesmo. Agora, para quem está solteiro e para quem está solteira, aqui pode estar representando amor. Amor à primeira vista, tá? Amor à primeira vista. Aquela relação que parecia só ser fogo de palha, só ser passageiro, parece que agora, tá? Você ou alguém aí tá pronto para se entregar por completo. Então é aquele negócio, vou viver intensamente. Tem nada a ver comigo, amor, isso. Pois é, mas é alguns capricornianos que estão nessa vibe. Eu não tenho o que perder, eu vou viver minha vida, tá? Inclusive aqui saindo de uma relação e embarcando em uma outra bem mais intensa. No campo de trabalho, olha só o arcano da estrela. Rapaz, divisor de águas mesmo essa leitura aqui, viu? Esse arcano da estrela pode estar falando, Capricórnio, de um momento de muita inspiração. Geralmente, quando aparece o arcano da estrela, está falando de que um problema, né, que uma tensão que vinha rolando aí no teu campo de cotidiano, campo de trabalho e até financeiro, a estrelinha ela pode sim estar anunciando bons resultados. Superação de uma fase difícil. Mas também é um convite a ter mais fé, a acreditar mais. Aí aqui nós temos o cavalo de paus, não é? Então, por que não acreditar mais? Não ter medo. É um convite também para isso. Se prepara para as boas notícias, porque talvez tem boa notícia chegando para você aí nas próximas horas, tá? Um recadinho para você no campo da espiritualidade, o 9 de paus. E eu vou te falar uma coisa que vai surpreender aqui alguns. Não desista. Eu não sei do que é, mas não desista. Cansa, tá cansando? Beleza. Mas olha, não desista. Você está muito perto aí de chegar aonde você quer chegar. Tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem o que quiserem. Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias, tá? Graça e paz. Vamos lá, Aquário, para a tua previsão para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, 17 de setembro.
E como tu já sabe, né? Quarta-feira eu sempre gosto de trazer aqui no canal a fofoquinha, né? O divisor de águas, as tendências dos principais campos da tua vida, tá? Muito bem, Aquário, o que é que nós temos? Ó, arcano do As de Espadas. Razão, viu? A razão está falando mais alta nesse momento para alguns aquarianos. Aquilo que antes você não observava, você está começando a observar. Aquilo que antes estava ali sem clareza, eu vejo muito você agindo com clareza. E agir com clareza em alguns pontos pode ser algo muito significativo para você, tá, Aquário? Aqui pode estar falando da chegada de boas de notícias, de um despertar, de um estralo. Ou seja, tem uma clarificação aqui que vai estar rolando. Sabe quando a gente começa a ver as coisas logicamente? Eu observo para aquela situação de uma forma mais lógica. Eu vejo muito isso aqui com as espadas. Ideal, sabe? Para você materializar ideias e colocar ideias em prática, você muito na lógica, muito no plano de ideias. No teu campo de relacionamento, arcanos do oito de paus. Oito de paus pode sim estar falando de um momento muito especial aqui, até para quem já está com alguém em relacionamento. Aqui pode estar falando de a paixão retornando, tá? A paixão retornando, o amor falando mais alto, a paixão tá à flor da pele, e tu tá aqui agindo com razão diante de tudo isso. Para outros aqui pode estar simbolizando uma relação que aparentemente não estava dando em nada e sabe, tá correndo. Aí, viu? Então, talvez tu possa estar se tocando agora do seguinte: poxa, essa relação aí está indo para um outro patamar. Aquilo que parecia ser passageiro, ao que parece, não está sendo mais, né? As coisas estão fluindo melhores do que eu imaginava. Eu sinto muito isso aqui com o oito de paus, tá? Para esse momento aí. Mas, ó, o senso de razão tá aqui. Aí é quando você consegue perceber o que é fogo de palha e o que não é. Mas abraça a causa, tá? Ah, porque eu tô solteiro há muito tempo e não sei o que, tô solteiro. Oito de paus pode falar, cara, de movimentações, né? Você saindo, conversando com o povo, se socializando, vivendo um desejo. Eu sinto muito isso com oito de paus, inclusive até questões vindo aí ao teu encontro, viu? Atenção, mensagem, ligação, e-mail, trocas, né? Trocas de ideias, né? Já que aqui tem um as de espadas, podem ser bem legais para você para esse momento. No teu campo do trabalho, ó, sete de copas. E é um convite aqui, viu, com o as de espadas, a você verificar, Aquário, aquilo que é real daquilo que é uma ilusão. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado para não confiar em propostas fáceis demais. Coisa fácil demais, prometendo mundos e fundos. Sabe aquele negócio? Se você comprar esse mouse aqui, esse mouse vai trabalhar por você. É disso, né? Então, é muito importante você ficar um pouco atento a essas projeções e idealizações em excesso. Inclusive, aqui pode até estar lidando com gente enganosa. Separar o joio do trigo e colocar um pouco os pés no chão pode ser importante, viu? Para esse momento. Agora sim, tem criatividade? Tem. Tem grandes possibilidades? Tem. Mas o recado é sempre esse. Colocar um pouco os pés no chão vai ser legal para esse momento. Não sei com o que é que tu vai lidar, mas aqui é esse recado. Um direcionamento para você no campo da espiritualidade, que lindo. O arcano da estrela, tá? E esse arcano aqui, ele vem para falar muito de fé, de perseverança, de inspiração, de sinais que você queria que de repente nesse momento são dados para você. E uma coisa eu vou dizer aqui para alguns aquarianos, tá? Eu não sei como é que anda nesse momento aqui, como você conversa, como a espiritualidade conversa com os múltiplos campos da tua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você.
não perca sua fé. Eu não sei qual paradigma que você segue, Aquário, mas não perca sua fé, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade aqui para comentarem o que quiserem. Um abraço, a gente se vê amanhã aqui, tá? Tchau, tchau. Signo de Peixes, piscianas e piscianos, vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Peixes, para essa quarta-feira, 17 de setembro, tá? Peixes, que eu tanto amo. Sempre no meio da semana eu gosto de trazer, não é? Vou pegar até o outro tarô. Eu gosto de trazer as principais tendências dos campos da tua vida, tá? Adoro previsão para quarta, né? Ai, amor, eu te acompanho todo dia, eu gosto todo dia. Mas a previsão de quarta eu gosto, porque eu gosto de trazer essas fofoquinhas, né? É o dia da fofoquinha. Então abra o coração, peixes, que eu vou dizer para tu o que é que aparece aqui, tá? Signo de peixes, por favor, tarô. Como é que tá o pisciano? O pisciano tá romântico, o pisciano tá idealista. Tô não. Não sei se é você, mas tem piscianos aqui que estão com o coração aberto. E o Pajem de Copas, gente, é um convite a abraçarmos a criança interior, tá? A abraçar a criança interior, a abraçar o romantismo, a abraçar o encanto das coisas, a sensibilidade. Entenda, peixes. Ser sensível não é sinônimo de fragilidade, tá? Parece que meio que se convencionou. Ai, você é muito sensível, você é muito frágil, você é muito fraco. Não. Sensível não é sinônimo de ser fraco. Pelo contrário, página de copas tem que ter coragem para manifestar, para dizer que gosta de algo, para entender que está sentindo alguma coisa. Agora, é claro, independentemente do contexto, aqui ainda fala um pouco de imaturidade, de ingenuidade demais e de idealizações que são frutos das vozes da sua cabeça. Então, atenção até assim, não entenda atenção como um alerta, é uma observação. Observe o limite das coisas, peixes. Só isso. Fora isso, sabe? Olha só. Arcano dos enamorados aqui junto com o Pajem de Copas. Aqui é aquele negócio, tá? Ou você tá entrando em romance com alguém aí, ou você tá e não me contou isso. Que é assim, vocês não me comentam nada aqui nos comentários. Não, Mohamed, mas é porque foi só um flerte. É para me contar, sabe? Somos parceiros aqui. Então, esse arcano aqui dos enamorados, ele pode sim, Pisciano, está falando aí de relacionamento que pode estar para começar em tua vida. Resta saber, é uma decisão, é uma escolha. Então, tem piscianos que podem, sim, nesse momento, estarem se conectando com sua alma gêmea, se conectando com alguém especial, uma harmonia. Tem escolhas? Tem escolhas. Mas aqui, cara, pode estar falando que o amor ele está entrando em sua vida. E assim, e com esse página de copas aqui, pode estar falando de muita paixão, de muita sensibilidade, conexão espiritual. É aquele negócio. Você ou aquela pessoa sentindo que conheceu a pessoa certa. Agora, claro que simboliza escolhas. E a escolha que simboliza aqui é comprometimento. É aquele negócio, cara, e aí? E aí? É comprometimento. Será que você não está se comprometendo com tanta coisa em sua vida e também chegou o momento de você priorizar esse elemento amoroso em tua vida no momento? Pode ser isso para alguns piscianos. A tendência aqui é você estar, vivendo as emoções. Para casais, aqui eu já vejo equilíbrio. Decisões que o casal pode estar tendo. Eu vejo aqui uma certa complementação, tá? Porque na verdade você é completa, a outra pessoa é completa. E eu sinto aqui que em um determinado momento vocês estão tomando decisões muito pautadas para o relacionamento de vocês.
São valores que vocês compartilham e decisões que vocês tomam que pode ser uma coisa muito positiva e assertiva para o casal. Então, eu diria que é um momento, até para peixe, fazia tempo que não saía, assim, uma fluidez boa para campo amoroso, mas saiu agora. No teu campo do trabalho, aí chama um pouco a atenção. O sete de espadas. Aí aqui, peixes, requer que você, por mais que tu esteja numa vibe aí de coração aberto para algumas questões, cuidado para ninguém passar a perna em tudo, tá? O sete de espadas pode sim estar falando de alguém surrupiando alguma coisa sua, indica roubo, indica mentiras, indica revelações, indica alguma coisa que está oculta e o momento pede que você tenha um pouco mais de estratégia. Vai lidar com dinheiro, vai lidar com valores, talvez é aquele momento em que você tenha que estar um pouco mais consciente aí das intenções de algumas pessoas. E claro, atenção também para você, peixes, saber utilizar muito bem o seu senso de estratégia, tá? Porque essa espada aqui pode estar representando você dando uma de esperto demais. A vida cobra, tá? Se for trambucagem, se for coisa errada, a vida cobra. Um direcionamento para você no campo espiritual veio o 4 de espadas. E o direcionamento que eu vou te dar, peixes, é o seguinte: fique em paz, fique tranquilo. Tem situações aqui da tua vida que tu tem que ficar um pouco mais em paz. Agora também aqui é um convite, tá? Se você já está parado demais, comece a se mexer, sabe? Comece a se mexer. Chega de isolamento, peixes. Chega de isolamento. Hoje eu vou deixar que vocês comentem aí para mim como é que vocês saem dessa previsão, que eu quero saber. Um beijo, peixes. Até amanhã.